Olá, bom dia a todos. Eu cumprimento todos os presentes, todos que estão em casa nos assistindo. A gente está abrindo o último dia do nosso primeiro Congresso Internacional de Direito Tributário do IAT, sendo realizado aqui em Trancoso. Essa primeira mesa, nós vamos discutir os novos horizontes da tributação setorial desportiva, um tema que me instiga muito e com convidados que não poderiam ser melhores. Eu inicio agradecendo ao Instituto e a todos os presentes, todos os participantes em casa, e já começo abrindo aqui nossos trabalhos com o professor Rodrigo Monteiro de Castro, que é, sócio do escritório Monteiro de Castro Setoguchi Advogados, advogado com atuação nas áreas de direito societário, fusões e aquisições, governança corporativa e mercado de capitais, além de direito desportivo, claro. É doutor, mestre especialista em direito comercial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, MBA pelo INSPER e co-idealizador da Lei da SAF, o que o habilita mais do que tudo para falar um pouquinho hoje com a gente sobre esse tema que acho que mistura dois dos assuntos mais importantes para os que aqui estão, né? O tributário e o esporte, que é uma paixão de todo mundo. Então, professor Rodrigo, a palavra é sua. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui hoje, nessa localidade tão linda e com pessoas tão qualificadas, que eu não me sinto nem habilitado a compartilhar este painel. De todo modo, agradeço a oportunidade e a coragem de terem me colocado com gente novamente tão qualificada. E aproveito para registrar aqui os parabéns ao presidente do Congresso, o Dr. Tássio, o professor Tássio, que foi, acho que, um guerreiro, né, montagem, né, desse novo evento que veio para ficar. Bom, eu vou focar aqui no que antecede a discussão que vai ser travada por pessoas aqui, de novo, tão especializadas, tão qualificadas na matéria tributária. Eu não sou tributarista, mas eu tive a oportunidade de, num determinado momento, identificar um problema estrutural que envolvia o nosso esporte, o nosso futebol, precisamente falando. Inclusive em relação à parte tributária, isso nasceu em 2015, dentro do São Paulo Futebol Clube, não como um propósito de pensar no modelo para o Brasil, mas numa ideia de se reformar o estatuto daquele clube. E me pediram para fazer algo formalmente impecável, com todas as diretrizes existentes nos manuais de institutos de governança, blá, 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 e ao final deste trabalho saiu um estatuto ali que, ponto de vista, de novo, formal, era impecável, mas a percepção foi, isto não vai servir para absolutamente nada. Pensar em todas essas técnicas modernas de controle, de governação, de compliance, etc., dentro de uma estrutura clubística que fez sentido há 140 anos, ou há 80 anos, ou há 50 anos, não vai funcionar. É a mesma coisa que a gente pegar uma garrafinha de água mineral e tentar despoluir o Tietê com esta garrafinha. Pior, todas essas técnicas vão servir para estimular um modelo, que aqui não existe uma cruzada contra o modelo, é só uma percepção de que ele não responde mais às necessidades globais, tecnológicas da estrutura da empresa do futebol. E era essa a ideia. Não faz sentido a gente insistir no modelo que não pode captar recursos, por definição, não tem como captar recursos e está sujeito a uma estrutura política que inviabiliza, na maioria, ou praticamente todas as vezes, o desenvolvimento daquele negócio. Tanto que nós colecionamos hoje quase 12 bilhões em dívidas, sendo que é um país que tem todos os produtos de uma cadeia. Formação de jogadores como em nenhum outro lugar do planeta, são quase 11% de todas as transações mundiais envolvem jogadores brasileiros, não que necessariamente saiam daqui, depois elas acontecem lá. Temos times como em nenhum outro lugar tem. A Champions não é tão competitiva como o Campeonato Brasileiro. Você começa o Campeonato Brasileiro, tem uns 10, 12 que podem ficar entre os G5, 6 e uns 10, 12 que podem cair. A Champions a gente já sabe mais ou menos quem vai chegar. Campeonatos regionais, jogadores eu já falei, os campeonatos, os clubes, seleção.
tradição, né? E pode ser um hub local, né? Um hub regional. O Brasil deveria ser o centro do hemisfério sul. Bom, partindo dessa percepção, eu e um outro advogado, colega, o José Francisco Mansur, nós fomos estudar mais ou menos 20 países, o que tinha sido feito em 20 países e o que havia sido feito no Brasil, ou não havia sido feito desde a Constituição, e aí a gente percebeu qual era a grande questão que a gente deveria enfrentar. O Brasil tinha, e ainda tem, um problema que se resume por propriedade, modelo de propriedade. O modelo de propriedade do futebol brasileiro é inadequado. Não faz sentido, neste momento da história, que a empresa futebolística seja de propriedade de um clube ou de clubes altamente políticos. Eu conheço um clube, por exemplo, de São Paulo, que tem 15 grupos políticos. Como é que a gente vai administrar uma empresa com 15 grupos políticos? Então, foi a partir daí que a gente pensou idealizou e concluiu que se precisava rever o modelo de propriedade de modo que o clube não fosse e jamais será expropriado, mas que se pudesse estimular a passagem ou a transferência dos ativos desta empresa futebolística para uma companhia e o clube, do ponto de vista patrimonial, sem ter nenhum prejuízo, porque afinal de contas se destacam elementos do seu patrimônio ativo e passivo, se transfere o patrimônio para uma sociedade, da qual o clube será, na largada, proprietário de 100% das ações, de modo que no seu balanço ele faz uma troca, né, de ativos determinados por ações de uma companhia. E a partir daí uma companhia isolada poderia então ter uma vida pautada por uma outra lógica. Foi esta a ideia. E a partir daí que nós centralizamos e pensamos em criar aqui no Brasil um subtipo de sociedade. A SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, ela não é um tipo autônomo porque depende de um tipo que é o principal, é uma espécie, portanto, da sociedade anônima, cuja lei de regência tem quase 50 anos e é uma espécie de porto seguro do mercado. Então, o caminho escolhido foi este. Ao invés de seguir a linha por exemplo, de Portugal ou Espanha, que criaram as SADs, que é um tipo que se resolve em si, nós achamos que era melhor localizar a SAF no âmbito da lei das companhias, que tem uma farta doutrina, uma farta jurisprudência, e aí a gente poderia apenas inserir elementos fundamentais, essenciais, que fossem aplicáveis e cogentes. A SAF não poderia, ou os acionistas não poderiam abrir mão deles. A partir deste núcleo, se iniciou a reflexão sobre, para que a gente não corresse no mesmo erro, por exemplo, da Lei Pelé, ou antes da Lei Zico, que tentaram ambas criar o clube empresa, mas foram leis puramente formais. Cria o clube empresa. Mas e os elementos para esta passagem? E os elementos de segurança para o investidor de um lado e para o clube, que é uma espécie de guardião das tradições? Por isso que a Lei Pelé não funcionou, por isso que os projetos foram mal cedidos. Não havia esta regulação, este movimento de indução ao encontro de agentes que acham que são incompatíveis, mas muito pelo contrário, eles estão aqui para se encontrar e para transformar o futebol numa grande atividade, do ponto de vista social e econômico. Eu falo, claro, do proprietário do futebol, que é o clube, e do investidor, e a partir daí, então, que começou-se a avaliar e analisar quais eram os instrumentos fundamentais para que o sistema pudesse funcionar e se criasse um mercado do futebol sem comparação no planeta, porque o que a lei da SAF projeta, em nenhum outro país se fez. Então a gente pensou em alguns pontos que eram governação. A SAF ela se sujeita a um modelo de governo que é inafastável. Importante dizer, né? O projeto projeto de autoria do senador Rodrigo Pacheco, que é o atual presidente do Congresso, ele passa por um processo legislativo e sai com boas mudanças, muitas mudanças, algumas boas, outras estão não adequadas, mas faz parte do processo legislativo, né? É um dado da realidade. Agora, a estrutura ela foi
preservada. Então, governança. Tem que ter um conselho de administração obrigatório, tem que ter conselho fiscal, tem instrumentos que impedem que o administrador do clube seja presidente da SAF também, ou seja, formas de se induzir uma passagem ou de se trazer o mercado para ajudar na organização e no estímulo ao desenvolvimento e à captação de recursos. Controles. Há instrumentos obrigatórios de controle para que se possa também conhecer, afinal a gente mexe, ou está falando de uma atividade que é muito diferente de qualquer outra e sem querer aqui exagerar nesta conotação. Ninguém torce para L'Occitane, né, aqui, ninguém torce para Apple, ninguém torce, sei lá, para o Carrefour. E desculpem se eu mencionei indevidamente marcas aqui, mas quem torce para um time não muda jamais, né? Então a gente lida aqui com uma história que ela é muito própria. Então este controle precisa acontecer. Os atos da SAF precisam estar publicados, precisam constar do site do clube e mais do que isto, o ingresso de capital estrangeiro, ele é estimulado, porém o beneficiário final precisa dizer quem é. Não cabe, na nossa opinião, uma lei federal dizer que o brasileiro pode, o americano pode e o russo não. Essa não é uma questão de Estado. Agora, o acionista da SAF e o torcedor, ele deve saber quem é aquela pessoa, para que se tenha efetivamente noção de quem está entrando dentro daquele patrimônio, né? Terceiro aspecto que era muito relevante, e esse foi uma pena, que era o financiamento da Sociedade Anônima de Futebol. A gente criou a Debenture FUT, uma debenture que tem como propósito estimular a criação de um mercado de capitais, o mercado financeiro e o mercado de capitais envolvendo o futebol. Chegamos até em conversar com a Bovespa, falar sobre, na época, né, Bovespa, falar do Bovespa FUT, e esta debenture foi projetada ao estilo da debenture de infraestrutura, de modo que se previa que os rendimentos auferidos por investidor, pessoa física residente, estariam sujeitos a uma alíquota de zero. E os rendimentos auferidos por pessoas jurídicas, fundos com sede, né, residentes ou estabelecidos no Brasil, ou estrangeiros, a uma alíquota de 15%. A debenture foi preservada durante o processo legislativo, mas essa indicação de que se fazia um incentivo para a criação do mercado caiu, de modo que a debenture ela passa a se sujeitar às regras gerais de tributação. Pensamos em mais 3 elementos que nos pareciam fundamentais para que o sistema se formasse. Um deles existe um estoque de 12 bilhões de dívida hoje no futebol, uma parte é tributária. O que não é tributário, como resolver isto, né? Hoje há 2 caminhos, aqui já falando para o resultado da lei. De modo, talvez, pioneiro, a lei prevê a possibilidade de uma entidade que não tenha natureza mercantil por definição, que é o clube, de requerer a recuperação judicial. Então, o projeto de lei e a lei que hoje está à nossa disposição autoriza o clube a requerer recuperação judicial ao reconhecer, o clube tem que fazer esse reconhecimento, de que ele exerce uma atividade econômica habitual e com uma organização. Então, isso é uma inovação que vai ajudar a recompor e a reconstituir uma atividade que beira a inviabilidade hoje pela necessidade, pela dificuldade de acesso a recursos e de organização do seu passivo. Além disso, a própria sociedade anônima do futebol também pode requerer a recuperação judicial. Outro elemento que era muito importante na concepção de quem pensou nele e que foi estimulado ao extremo pelo senador Rodrigo Pacheco e depois pelo senador Carlos Portinho, relator do projeto. O futebol tem um papel econômico fundamental que nenhum governo, nós estudamos todos os programas de governo,
de todos os candidatos, desde a primeira eleição direta até a última. Nenhum olhou e nenhum viu e nenhum percebe o futebol como algo relevante. E não apenas do ponto de vista econômico, mas social. Do ponto de vista social, nós temos 140 milhões de pessoas que praticam ou acompanham com maior ou menor intensidade o futebol. Se nós olharmos para a base, grande parte, mas assim, eu tive oportunidades de interagir com comunidades. O sonho de ascensão, o sonho de oferecimento de uma condição diferente para a família, de muita gente, mas de muita gente vem do futebol. E o que a gente não percebeu até hoje, que o Estado e governos não perceberam, é que o futebol não envolve apenas 11 jogadores de um lado e 11 de outro. O futebol poderia ser uma indústria de atração da base para a escolaridade e que depois iria praticar certas profissões que envolvem futebol e esporte. A gente está falando de educação, de construção, de turismo, de alimentação e assim por diante. Então, tinha no projeto, e tem ainda, um elemento que envolve o futebol e a educação. A ideia era oferecer um benefício tributário para a Sociedade Anônima do Futebol, que investisse na formação de crianças de escola pública, por meio de eventos extracurriculares, que seriam então ministrados pela SAF, né, para crianças que tivessem a sua assiduidade e nota. E o último elemento, e aqui eu encerro, que é o motivo de estar aqui, era o tributário. Há um grande dogma, 3 dogmas, aliás, no futebol brasileiro. O primeiro, de que o futebol no Brasil, as coisas aqui são diferentes. O segundo, que o torcedor não vai aceitar um dono. Dono já tem, o clube. E o clube tem um dono, ou donos, 6 ou 7 cartolas. O torcedor, ele quer um time eficiente, ele quer resultado, ele quer ter orgulho do seu time. Segundo dogma, né, que aqui é tudo diferente e não dá para fazer como se faz na Europa. Todos os times, menos 2 importantes, são companhias. E o terceiro é que a tributação mataria o futebol, que é uma mentira. Ela mata porque ela é administrada de modo amadorístico. Então se propôs, para concluir, um modelo tributário, um sistema tributário que no projeto original era transitório. Ele poderia ser adotado pela SAF durante 5 anos, e por um período, né, a adesão poderia acontecer por 10 anos. Essa proposta ela foi reformada no âmbito do processo legislativo, e hoje a gente convive, então, com um modelo que estabelece, né, um recolhimento consolidado dos tributos federais e algumas contribuições, com base em receita oferida pela SAF. Então, este modelo, esta proposta também formava esta lista de instrumentos que gravitariam ao redor do núcleo, a SAF, e que estimulariam e teriam como propósito a criação, então, de um mercado que tem, além de finalidade esportiva, evidentemente, tem como propósito oferecer e entregar ao Brasil algo que, do ponto de vista econômico, é gigantesco, e do ponto de vista social, pode ser transformador. Então, esse é o resumo do que a lei da SAF pretende, e um pouquinho aqui da história, né, de como ela foi construída ao longo desses 5 anos. Lúcia, desculpe por passar alguns minutinhos aqui. Fez muito bem. Obrigado, viu, mais uma vez pelo convite. Obrigada. Eu sou particularmente uma grande entusiasta da SAF, e acho que a sua fala deixou muito claro que, para mim, é o maior de tantos, né, méritos do projeto, que é efetivamente enxergar o futebol sob todas as perspectivas reais que estão aí, né? Então, é um negócio, ninguém vai negar, mas é também um negócio com uma característica própria, né? Como você colocou, ninguém torce para uma empresa, mas as pessoas vivem, né, pelo clube, pelo time. E, além disso, um terceiro ponto que eu acho que num país como o Brasil a gente nunca deveria ignorar é realmente essa importância social do futebol, né? Então, qualquer um que acompanhe categoria de base, tudo sabe o que um clube pode fazer pela vida aí de muitas famílias, né? A gente não está falando só do jogador
que chega aí a uma seleção brasileira, né, mas transforma realmente, dá oportunidade de educação e chega onde o Estado definitivamente não chega, né? Então, eu sou uma grande entusiasta por isso e acho que trouxe para o debate, inclusive para aqueles clubes que não vão adotar a SAF, mas a mentalidade, a ideia que está por trás do projeto tem mudado muito a forma de se debater gestão de futebol no Brasil. Então, acho incrível. Muito obrigada. Então, vou passar a palavra agora para o professor Roberto Duque Estrada. O professor Roberto é advogado, sócio fundador da Brigagão e Duque Estrada Advogados, membro do Conselho de Administração da Monteiro Aranha S.A., diretor da BDF, conselheiro da Abrasca e segundo vice-presidente geral do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, professor Roberto, a palavra é sua, muito bem-vindo. Gente, eu estou muito feliz e emocionado aqui com a fala do Rodrigo, com a Lúcia. Quero agradecer ao Tássio, à Marina, pelo convite, pela gentileza, pela recepção impecável. Acho que esse é o primeiro congresso que nós estamos vindo pós-pandemia, não podia ter sido num lugar melhor, com colegas melhores e realmente as festas e a confraternização tem sido um ponto altíssimo aqui desse congresso. E também o pôr do sol, né? Que eu acho que eu tenho uma frase do Milor Fernandes que ele diz que o pôr do sol é de quem olha, então é de todos nós, né? Basta olhar para ele. Então, eu tenho um desafio que eu assumi, a segunda vice-presidência geral do Clube de Regatas Vasco da Gama, um clube que, como todos sabem, passou por um processo muito complexo, aí foram 20 anos de deteriorização, o que o Rodrigo falou, 15 grupos políticos, eu acho que no Vasco deve ter uns 30, né? Tinha um cartola, que todos sabem, Eurico Miranda, concentrava poder ali, com o falecimento dele, com a perda de poder, aquilo esfacelou e o clube ficou totalmente sem comando. Nós conseguimos nos eleger numa eleição complexa, judicializada, muito difícil. E, Rodrigo, em vez de estátua para o Roberto Dinamite, devia ter para você, porque se não é a lei da SAF, a gente não teria hoje no Vasco uma alternativa de captação de recursos financeiros, porque a realidade dos clubes de futebol mudou totalmente. Você vinha de clubes associativos, que você tinha seus mecenas, as pessoas colocavam dinheiro no clube, depois você teve a fase das antecipações de receita de televisão, que foi o que financiou o futebol durante muito tempo, e isso acabou. Até hoje, você pegar as mídias, as formas de transmissão das competições, isso se pulverizou, você já não tem mais uma pessoa centralizando as negociações de direitos, elas mudaram radicalmente. Então, a SAF, ela traz, eu entendo, o mercado do futebol para uma realidade mundial, realidade global, de um big business que é, e que o Brasil tem todos os elementos para fazer disso um grande business. Eu trouxe aqui alguns slides, porque me coube aqui falar da parte tributária. E, enfim, isso aqui são alguns resumos da Lei Zico, da Lei Pelé, da questão dos recursos que foram movimentados, né, o valor dos clubes brasileiros, os valores da Premier League, para ver o gap de valores, né? Mas eu vou passar aqui rapidamente as formas de constituição da SAF, também isso vai ficar disponível para quem quiser, é muito inteligente, você pode fazer isso por transformação, pode fazer por cisão, pode fazer por drop-down de ativos, é bastante interessante. Agora, tem algumas questões fiscais que começaram a aparecer e que me chamaram a atenção, porque uma vez que você transfere o futebol, né, os ativos relacionados para o futebol, para uma sociedade em contrapartida de ações, o clube precisa ser remunerado de alguma forma por alguns direitos que estão ali cedidos. Então, por exemplo, a remuneração da cessão da marca, porque as marcas dos clubes vão ser cedidas para a SAF para eles utilizarem. A associação, ela é isenta de imposto de renda, ela é isenta de contribuição social, né? Uma associação sem fins lucrativos. Mas a lei fala que é para as suas atividades típicas. Será o uso dessa marca, a cessão do uso dessa marca, uma atividade típica? Como isso vai ser interpretado, né? Outra questão importante é a tributação pelo ISS da cessão de direitos, né? A gente tem tradicionalmente, o entendimento tradicional que a prestação de serviço é uma obrigação de fazer e, portanto, não estaria sujeita a ISS, e o Supremo está se deslocando um pouco desse entendimento, dando uma
ampliando essa possibilidade de tributação e a gente vai ter que ver como é que isso vai ficar em relação ao uso da marca, não é? Questão de imóveis, a gente tem um desafio. No caso do Vasco, especificamente, a gente tem um estádio, tem São Januário. Na negociação, a gente não vai transferir o São Januário para a SAF, vai receber uma receita de arrendamento. Será isso uma receita típica também, né? Como é que o fisco vai enxergar isso? E também a questão, nos casos em que os imóveis vão ser integralizados, a questão, a SAF não é uma sociedade imobiliária. Então, eu entendo que não deveria ter ITBI nesse aporte. Então, vão surgir questões muito interessantes. E talvez a mais interessante, os passivos tributários, a questão da responsabilidade, como o fisco vai enxergar isso. A constituição da SAF por cisão pode gerar responsabilidade por sucessão. Drop-down não está positivado, mas é uma alienação, de certa forma, né? Mas não é um estabelecimento que está sendo alienado, são direitos. Mas, não sei, o fisco tende a querer assimilar o drop-down à cisão, né? Existem alguns contenciosos em relação a isso. Então, vamos ter discussões sobre o tema. E, por fim, a questão do... esse aqui é a questão do regime, né? Do regime tributário. Um desafio muito grande da SAF, no começo, foi que, quando a lei foi aprovada, o Bolsonaro vetou esse artigo que criava esse regime de tributação específica para o futebol. Que regime é esse? Você pega as receitas da SAF, aplica uma alíquota de 5%, né? Excluídos, nesses primeiros 5 anos, a receita da venda de jogadores. Por quê? Porque você quer dar um tempo para o clube, né, receber essas receitas, dar um fôlego para ele se adaptar a essa nova realidade. Passados 5 anos, a alíquota cai para 4%, mas entra na base de cálculo a receita da venda de jogadores, o que passa a fazer com que eu tenha uma arrecadação aparentemente maior, porque é uma das maiores receitas que as entidades auferiam, né? É uma tributação concentrada, né, de comum simples, né, para tributos federais. E a questão que eu acho mais complexa, que a gente vai ter que ver como o fisco vai entender, é que eu tenho um repasse obrigatório de receitas, né? O que o Rodrigo criou foi uma das coisas mais inteligentes, que é o regime centralizado de execuções. Qual a grande dificuldade dos clubes quando a gente administra um clube de futebol? São as penhoras. O clube é altamente devedor, é penhora para tudo quanto é lado, você não consegue ter uma programação das suas receitas. E o que eles fizeram foi você permitir uma execução centralizada, né, um concurso de credores, a possibilidade, inclusive, de negociação de descontos trabalhistas, uma coisa que o ato trabalhista não permitia. Então, isso é muito interessante, você passa à frente na fila se os seus descontos forem maiores. Então, isso vai permitir uma oxigenação, uma entrada de recursos, uma realização, vamos dizer, desses créditos, que é um horror no futebol. Hoje eu estava mostrando agora aqui em cima, recebi uma mensagem no WhatsApp da diretoria do clube, pagamos os salários em dia hoje. Há quantos anos o Vasco da Gama não paga os seus salários em dia? E a SAF, essa negociação da SAF que está viabilizando essa pontualidade. Mas o que eu queria falar aqui é que, pela lei, para o RCE, a SAF ela tem que dedicar 20% da sua receita para amortizar essas dívidas. E o clube, 50% do dividendo que seria distribuído ao clube, também tem que ser destinado ao pagamento dessas dívidas. No caso das receitas, como é que o fisco vai ver o PIS, a base desses 5% do imposto? Vai entrar na base ou ele vai destacar, dizer, olha, eu só tributo 80%, porque essa receita ela está... Eu entendo que sim, que só poderia tributar 80%, é uma destinação legal, né, pré-determinada, não aufiro nenhum ganho em relação àquilo, não tenho nenhuma riqueza nova. Aliás, eu estou pagando uma dívida que nem é minha, é de terceiro, porque é uma dívida que era do clube, né? Mas poderemos ter algum debate em relação a esse tema. Então, são questões novíssimas. Talvez a questão mais difícil, o pessoal do Botafogo estava me confidenciando, não existe código de receita ainda para esse TEF. A Receita não regulamentou isso. Então, como é que eu vou pagar o imposto? Não tenho como, né? Então, isso é um desafio. Acho que o primeiro de todos é fazer uma regulamentação básica de códigos de receita, código de arrecadação, para poder viabilizar, tornar exequível essas normas.
Quanto à questão social, eu acho que ela é a mais importante de todas. A gente fez uma homenagem agora lá no Vasco ao Roberto Dinamite, todos conhecem, foi o nosso maior artilheiro, o maior ídolo, e o Roberto é uma pessoa carismática, carinhosa, muito querido, e visitamos a escola. A gente tem uma escola dentro do Vasco, uma escola para os atletas de base, uma escola que o Felipe Coutinho estudou lá, Allan Kardec estudou lá, Alex Teixeira, vários atletas estudaram lá, e o Roberto foi falar com os alunos. E ele disse, olha, eu sei que todos vocês querem ser ídolos, querem ser craques, querem, né? Mas não vão ser todos. Não vão ser todos. Né? Mas vocês vão ser homens, vão ser pessoas bem formadas, vão estar preparados para suas escolhas profissionais mais na frente, podem trabalhar com desporto, podem ir para educação física, preparadores, ou não, mas a gente está preparando aqui as pessoas. São pessoas, comunidades carentes, uma dificuldade enorme, né? E a gente vê realmente como é importante ter mecanismos legais que incentivem e permitam isso de uma forma que os clubes possam oferecer e fazer seu papel social. Né? Do ponto de vista tributário, a gente também chamando a atenção, negociação com a Procuradoria da Fazenda. Tivemos uma negociação muito equilibrada, muito harmônica, conseguimos uma redução de mais de 50%, quase 50% do passivo fiscal do clube, e isso vai dar uma tranquilidade maior, porque vocês têm que entender que o futebol vai, mas outros esportes ficam na associação. E os mecanismos de captação de recursos de outros esportes olímpicos, eles passam muito por programas federais, programas estaduais, captação de recursos. E sem certidão, você não faz nada em relação a isso. Né? E o Vasco não tinha certidão nenhuma durante vários e vários anos. Tanto que outros esportes você acabava fazendo parcerias com outras entidades, eles que buscavam, mas você não podia usar isso. Então, esse é um ponto também que a gente está muito contente com essa regularidade fiscal, que nós vamos voltar a captar recursos para outros esportes que ficam na associação, não foram para a SAF. Então, acho que o momento é o melhor possível. Né? Temos lá no clube questões políticas, batalhas, enfim, liminar, suspende a Assembleia, vai para cá, vai para lá, mas está indo. Eu acho que tem também uma dificuldade muito grande do torcedor entender que ele se acha que é o dono do clube, ele entender que ele não vai deixar de ser dono do clube. Né? E é uma coisa bonita lá no Vasco, a gente vai fazer com que 10% das ações sejam ofertadas aos torcedores. Estamos criando um mecanismo de um FIP, algum fundo de participação, porque não dá para todo mundo ser acionista, mas é participar através de um fundo e qualquer investidor, nas mesmas condições que o acionista estiver entrando, vão poder comprar até 10% dessa participação. Já subiu a placa de 5 minutos, eu vou parar de SAF aqui, eu vou só fazer um comentário que eu acho que é interessante, só deixar aqui, em relação à tributação internacional, que é uma área que eu milito bastante e enfrentei esse problema. Altamiro, não sei se você já passou por isso, digo a todos os clubes, negociações com a Alemanha, muito cuidado. A Alemanha tem uma regra, que eu até agora não consegui capturar muito bem, mas eu entendo que ela exige que o atleta, que é o clube que vai vender um atleta, né, vai negociar um atleta com um clube alemão, ele tenha que preencher alguns formulários, algumas coisas na Alemanha, como se ele fosse um estabelecimento permanente. E a Alemanha taxa esse clube pelo ganho de capital que ele teve nessa alienação. Essa tributação não incide, no entanto, se o país com que está o clube negociando tem tratado. E o Brasil não tem mais tratado com a Alemanha. Isso pegou vários clubes de surpresa, recebendo notificações em alemão, vem lá um auto de infração em alemão, incompreensível. Achei alguns na gaveta, porque o pessoal joga na gaveta, e a gente está tentando agora resolver essa questão. Os advogados alemães entendem que essa tributação é discriminatória, né? Tem uma discussão, já tem um contencioso judicial sendo trazido, mas o administrativo que você pode fazer é discutir base de cálculo, valor do repasse, custo na formação do atleta, para você reduzir esse encargo, para poder eventualmente brigar
no judicial. E acho que só o advogado me disse que era Brasil e alguns países da África que não têm tratado com a Alemanha. Então, isso mostra como o Brasil, no seu campo de política tributária internacional, é vexaminoso não ter um tratado, logo com uma economia tão importante quanto a economia alemã, de grandes investimentos no Brasil, históricos, né? E a gente não trabalhar fortemente para recuperar isso. Então, senhores, eram essas as considerações que eu tinha a fazer. Fico à disposição aqui no debate. Acho que a gente está num momento virtuoso, começamos isso, e espero, concluindo essa missão lá no Vasco, a gente terminar isso com a SAF e, principalmente, subir para a primeira divisão de novo, que é o mais difícil, se vocês querem saber. Então, bom dia a todos. Obrigado, Lúcia. Obrigada, Roberto. Não, é isso. Começar a caminhada, acho que já é uma vitória, mas, como você falou, os desafios vão desde emitir uma DARF, né, literalmente, que não temos código, até convencer ali, enfim, antigos conselheiros e a própria torcida, que tem essa relação de propriedade com o clube, que também é emocional, né, puramente, nunca foram donos. Lúcia, o que eu mais faço hoje é dar entrevista para influenciador vascaíno. Eu tenho que ir para vários, para estúdio, YouTube, e aí a gente ouve, e a gente é xingado, gestão, não sei o quê, mas tem outros que gostam, e a gente está explicando. A gente fez um processo a gente participou de um evento live com o Rodrigo, com você. Acho que é ali que esse processo todo começou. E eu acho que quanto mais a gente tem eventos como esse aqui, explicando, esclarecendo a natureza, como isso serve, para que isso se presta, isso vai circulando, as pessoas vão se conscientizando da importância e vão vendo que esse é o caminho, mas é difícil, viu? É difícil. Exato. E é um trabalho de informação mesmo, né? Porque criam-se algumas ideias que não fazem muito sentido, né? Como se estivesse alienando o clube, então agora acabou, né? E você está, na verdade, tentando resolver aí esse passivo tributário, financeiro, econômico e desportivo de tantos anos, né? Tentando fazer os clubes sobreviverem, porque se você deixasse aquilo continuasse, era o fim. E quantos clubes se extinguiram aí praticamente por conta disso ao longo do tempo? Clubes importantes no cenário nacional. Você pega a Portuguesa em São Paulo, pega o América no Rio, quer dizer, eram clubes, poxa, importantes dentro do cenário desportivo local e nacional também, e que foram se desfazendo por conta de más gestões, de dívidas enormes, não é? Isso aí. E a relação dessa boa gestão com o bom futebol no final já está mais do que demonstrada também. Tá né? Então... Tudo é dinheiro, né, Lúcia? Não tem jeito. Se você não tiver... Quais são os clubes que têm as melhores equipes? São os que têm mais dinheiro. Exato. É isso. E tem mais dinheiro quem se organiza melhor, né? Isso, não sabe, tem outra e administra melhor. Exato. Obrigada, professor Roberto. Então, para cumprir nossa programação de tempo, eu vou passar a palavra ao professor Marcos Vinícius Neder, que é advogado, doutor em Direito Tributário, professor de Direito Tributário de pós-graduação do IBDT e do IBET e ex-subsecretário da Receita Federal. Professor Marcos, muito bem-vindo. A palavra é sua. Obrigado, Lúcia. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite do meu amigo Tássio, que fez um evento aqui maravilhoso. Nós todos estamos adorando aqui. Ele teve a grande iniciativa e a coragem de voltar, logo depois da pandemia, a organizar esse evento. E eu vejo a cara de felicidade em todos. Quem não está aqui, certamente vai se arrepender. Ano que vem estará, né? Cumprimentar meus amigos aqui, discutir esse tema tão interessante, ilustres professores, a presidente Lúcia. Primeiro dizer que, como flamenguista, eu não gosto muito do Vasco, não, viu, Roberto? Mas eu torço para que o principal rival do Flamengo sobreviva, né? A minha esposa está sentada ali e o pai dela era vascaíno roxo. E aí eu falei, eu só caso se trocar o do time. E ela foi sábia e trocou de time. Vamos lá. Nós sentamos, nos reunimos antes, discutimos que nós íamos falar dos principais problemas e, na verdade, as novas tendências, né? A SAF é uma notícia muito boa para o futebol
E eu queria comentar de um outro prisma, né? Um problema que aflige a todos no futebol. Como os jogadores são pagos hoje em dia? Quase todos os clubes importantes da Série A, e eu acredito até da Série B, pagam os jogadores de maneira híbrida. Pagam salário e direito de imagem. Os jogadores constituem uma pessoa jurídica e recebem por imagem. Isso é uma conduta quase padrão e os clubes é que impulsionam ela. Eu estava conversando outro dia com o advogado que tem uma série de jogadores de pequena expressão. Ele falou que ele não consegue firmar contrato se não for nessa condição. E recebe uma parte como direito de imagem e recebe uma parte como salário. Se você olhar do ponto de vista da legislação, é possível pagar por direito de imagem. A Lei Pelé deixa bem claro isso, diz que, inclusive, é diferente do contrato de trabalho, estabelece até limites de pagamento. O artigo 890 lá do Código Civil permite que você crie uma empresa para o detentor da imagem explorar empresarialmente. Sem falar na Lei do Bem, a 11.196, que diz, olha, para fins tributários, direitos personalíssimos, quem explora direitos personalíssimos pode pagar como jurídico. Então, o arcabouço jurídico permite esse tipo de pagamento. Parece que até literal na lei, mas a legislação não tem funcionado como uma proteção nesse sentido, porque o fisco não aceita isso, acha que essa forma de pagamento, na verdade, representa uma redução da carga tributária. Ela é fictícia, é só para não pagar, porque a clara diferença tributária. Se eu pagar como assalariado, jogador, eu vou pagar 27,5% de imposto de renda e quase 70% de contribuições previdenciárias. Agora, se eu for uma empresa recebendo direito de imagem, se for lucro presumido, eu tributo na casa dos 17%. Só aí, no imposto de renda, quase 10% de diferença, sem falar das contribuições previdenciárias. E se eu for um jogador de menos expressão, eu posso ser uma Eireli, que aí vai tributar como simples, a diferença é quase 10 vezes. É um grande indutor desse comportamento, é uma coisa tipicamente brasileira, você não vê isso. Até quando a gente participa de discussões em outros cenários, ninguém fala disso. Aqui no Brasil, o modelo tributário estimula isso. E o que o fisco alega? Ele fala, olha, exploração de direito de imagem é personalíssimo, depende da celebridade, daquele que tem a imagem valorizada. Então, não dá para pagar separadamente, porque eu preciso do jogador para comparecer à sessão de fotos, a filmagem, a entrevista, comparecer no evento. Então, não há como distinguir as duas coisas. Então, quando você paga o direito de imagem, está dentro serviços também. E se o fisco não tem como diferenciar, vai ser tudo serviço. Então, essa é a principal acusação do fisco. E ele tem autuado em sequência. No CARF são mais de 100 processos relacionados aos jogadores. Entrou no Programa Geral de Fiscalização, que quem acompanha a Receita sabe, que são aqueles temas mais relevantes que ela vai autuar no ano seguinte. E se criou um grande contencioso a respeito disso. Agora a pergunta, será que o fisco tem razão? Essa pergunta não é muito fácil de responder, quanto mais eu vivencio o problema. Eu acho que devemos primeiro separar em dois grupos. A minha ideia é orientar uma pergunta para essa separação. Existe efetivamente a exploração de direito de imagem? Essa é a pergunta. Se a resposta é não, aquilo é meramente fictício, isso abrange um grande grupo de jogadores que não explora absolutamente nada de direito de imagem. Aliás, curiosamente, lá em 2000 e pouco, eu ainda estava na Receita Federal, o fisco foi chamado a atenção para uma questão trabalhista. O jogador Luizão, que quem gosta de futebol todo mundo conhece, foi campeão do mundo em 2002, jogou no Corinthians, no São Paulo, em vários clubes, entrou com uma demanda trabalhista,
dizendo, olha, o clube me paga 40 mil de salário e 200 mil de imagem. Eu quero direito trabalhista sobre tudo. E ganhou. Eu me lembro que eu estava no fisco, fiquei surpreso e a fiscalização se atentou contra isso. E a partir daí saiu fazendo autuações. Então, se não há efetivamente nenhuma exploração de direito de imagem, o fisco tem razão. Aquilo é uma simulação, é uma aparência de que está pagando por imagem, criando uma empresa, mas quando não tem. O único problema aí, que tem gerado controvérsia na jurisprudência, é quem deve apresentar a prova. Se é uma simulação, a questão, quem acusa tem que provar a simulação. Isso gerou controvérsias. Por exemplo, a jurisprudência trabalhista é favorável ao pagamento de direito de imagem. Eu vi algumas decisões, e a maioria, tem algumas contrárias, mas a maioria defende, olha, a Lei Pelé permite, claramente, então, a não ser que você me apresente uma prova contrária, vale a relação que está estabelecida. E há muitas decisões favoráveis na justiça trabalhista. Tem um caso muito famoso do jornalista Boechat, que é o único caso que eu conheço que chegou no STJ, em que o Boechat não foi pela via administrativa, foi pela via judicial, e o TRF aqui de São Paulo disse, olha, há muitas alegações da Fazenda quanto à estrutura, mas não houve prova concreta. Se está acusando de simulação, tem que provar. Nesse caso, deu ganho de causa e transitou a favor dele. Então, tem esse primeiro grupo, que, em princípio, é um campo de fiscalização mesmo, matéria fática. Agora, existe um segundo grupo de jogadores que efetivamente exploram a imagem. Esse cada vez está crescendo mais. Nós vemos agora todas as tendências de mídia, essas questões que até para quem é mais antigo está encantando, né? Metaverso, NFT. Eu vi no carro outro dia a Silvia Piva me explicando o metaverso. Para mim é uma coisa nova, mas que parece que é uma realidade que veio para ficar. E esse mundo midiático alcança o futebol. É só ver alguns jogadores que têm uma projeção. Nós tivemos alguns litígios de pessoas que exploravam direito de imagem, efetivamente. O caso mais antigo é do Guga, que era remunerado pela Nike, foi autuado e mantido o auto no CARF. Depois teve Pato, teve Neymar. Você vai no cenário internacional, tem Messi, Cristiano Ronaldo, Falcão Garcia, que são casos famosos no direito continental europeu, que efetivamente exploram o direito de imagem. E nesse caso, quando é que eu sei que pode ou não pode? Qual é a validade disso? Eu tenho visto que são vários players. É o jogador, é a sociedade detentora de direito de imagem, é o clube e é o patrocinador externo. Existe uma malha de relações jurídicas e a acusação muitas vezes vem em cada uma delas. Não dá para tratar isso como uma coisa só. A primeira delas é a pergunta: como se constituiu a sociedade detentora do direito de imagem? Quem é o sócio dela? O sócio dela é o próprio jogador? Mas tem muitas situações que não é alguém próximo ao jogador. Como é que foi transferido o direito de imagem? Houve remuneração? Na maioria dos casos, nem o documento de cessão existe. Isso aí facilita o trabalho do fisco, porque ele está explorando a imagem sem ter a transferência efetiva. A imagem continua com a pessoa física. Muitas vezes é gratuita. Essa transferência gratuita geralmente é questionada. Não há um empecilho para ser gratuito, mas tem que ter uma explicação boa para isso. Tem que ser no início, quando a imagem não vale nada, de uma situação específica. Então, essa é a primeira discussão que surge nesses litígios. Se você for por um cenário internacional, essa relação jurídica é uma das mais questionadas. Por quê? Na Europa vigora a regra do preço de transferência que aplica à pessoa física. Então o jogador está num país europeu e a empresa está em outro. Ele falou, mas
se ele é o detentor da imagem, como é que transferiu? E começam a avaliar se essa transferência foi feita a mercado ou não. E começa a ser uma discussão de laudos, para ver se podia, qual é a comparabilidade. E geralmente os fiscos, não é a característica do fisco brasileiro, os fiscos do mundo todo são super agressivos, então criam comparabilidades, às vezes não muito, e é um ponto de sempre discussão nessa questão do direito de imagem. Quando eles não são convencidos, eles alocam o lucro, tiram o lucro da empresa que explora direito de imagem e colocam para o julgador. Esse é o primeiro ponto. A outra relação jurídica, se a imagem é da empresa, sociedade detentora do direito, como é que ela consegue obrigar o jogador a ir no dia do evento? Essa é uma outra relação jurídica entre a sociedade detentora do evento e o jogador. Tem que ter uma remuneração por isso. É a diária pela presença. Um jogador de primeira linha parar o que está fazendo para ir no evento, ele tem que ser remunerado. Geralmente, nos contratos, isso é misturado. Até na discussão aqui interna de SS e de imagem, que o Roberto comentou, muitas vezes eles se consideram como intermediação porque tem essa relação de presença do jogador. São duas relações distintas. Esse é o segundo ponto de litígio. O terceiro ponto é quando o clube, hoje em dia cada vez mais, o Altamiro vai comentar melhor isso, a grande fonte de renda é o direito de imagem. Ele está visando lá o torcedor, gerar padrões de consumo. Esse é o grande futuro, é o que vai gerar muita renda. Os clubes ganham direito de arena pelo espetáculo, ganham direitos coletivos, transmissões televisivos, propaganda na camisa, bilheteria, mas eles também têm uma parcela de direito individual. O jogador cede ao clube para ele promover individualmente o jogador. E ele tem que remunerar. O fisco nunca aceita que o clube empregador pague direito de imagem. Todos os casos, inclusive o Neymar teve vitória no CAF, foi um processo, um dos poucos que teve, mas o pagamento dele, do Santos, foi questionado. E na época eu mesmo achei uma injustiça, porque claramente o direito de imagem do Santos foi alavancado com a presença dele. A partir de 2010, quintuplicou a receita do Santos. Tinha vezes que a Rede Globo falava, se ele tiver é um valor, se ele não tiver é outro valor. Claramente uma parcela daquilo não é remuneração de salário. Claramente é uma remuneração de imagem. Mas aí a Receita poderia, para contribuir, para separar o joio do trigo, regulamentar melhor isso. Dizer que provas tinham que ser. Muitas vezes as autuações são na pessoa física, embora devessem ser na pessoa jurídica, no clube, porque ele está pagando, contribuição previdenciária, ele tem a cota patronal. Sempre eu vi as autuações na pessoa física. Até eu estava discutindo com o Altamiro e perguntando por quê, né? Por que a Receita vai sempre no jogador, né? Por que não vai no... porque não, ele falou, matou a charada, é capacidade contributiva, né? O clube ele vai ser mais no passivo de 2 bilhões. Então, a Receita podia contribuir, uma IN regulamentando isso, porque a lei não precisa mais de lei, a lei tem suficiente. Quais são as provas, como é que é prova? Porque o jogador tem muita dificuldade. Eu advogando pelo jogador, eu vejo que ele não acessa o clube mais, ele já está em outro clube. O clube não dá mais informação para ele não tem como se defender. E a quarta relação jurídica, essa melhor tratada pela jurisprudência, é quando eu tenho um patrocinador externo. Aí a Red Bull, a Parmalat, a Volkswagen, a BetNet, agora das apostas, pagam a empresa de sociedade. Essa questão é muito mais claramente empresarial. Então, essa é difícil o fisco dizer que um direito personalíssimo tem que ter o jogador. Por quê? É verdade que o direito de imagem é personalíssimo, protegido pela Constituição e irrenunciável.
mas ele tem uma faceta patrimonial que é passivo de exploração, isso não tem muita dúvida. Já há muitos anos que isso é feito assim. Então, ao analisar a situação, o que nós sentimos? Precisamos de uma evolução ou jurisprudencial, criando os precedentes, delimitando melhor, separando o joio do trigo, ou normativa, para diminuir e reduzir esses litígios. Esse era um pouco o cenário que eu queria apresentar, de uma outra faceta da discussão que afeta muito o futebol e os clubes. Obrigado pelo meu ouvir. Obrigada, professor Marcos. Aí a gente está diante, acho que o professor Roberto colocou uma lista aqui de possíveis problemas tributários, fora os outros que a gente não está pensando ainda, né? Que os clubes vão enfrentar, as SAFs vão enfrentar, esse já está aí, está muito na linha do que a gente vê de discussão de planejamento em geral, né? Então, e olhar o que acontece de verdade, o que o fisco está procurando, e ele vai sempre, claro, onde vai ser mais fácil receber, né? Então, a discussão é muito boa. Posso fazer uma pergunta ao Marcos aqui? Eu ouvi, eu não lembro agora, assim, na Espanha, se eu não me engano, tem uma obrigação tem um limite para pagar como direito de imagem, não tem um percentual, você não pode pagar mais que tanto por cento da remuneração. É 15%. 15%, Aqui até a Lei Pelé fala em 40%. Na França, o Altamiro pode comentar, não pode pagar, o clube não pode, eles proibiram pagar. O clube não paga. Então, depende do local, tem uma regra específica. Eles botam esse safe harbor para acabar com o litígio, né? Até tanto pode pagar e não vai me questionar. Mas aqui faz sentido pela isenção do dividendo, né? Quer dizer, a partir do momento que não... E a SAF talvez vá querer deduzir... Bom, enfim, isso é só moderações. Pode mudar bastante depois, né? Desculpa. Na França, na verdade, pode sim. O que não pode na França é ter cláusula indenizatória na transferência, mas o direito de imagem a multa rescisória não é permitido, porque na França, né, o berço de todo dos direitos humanos, então não se pode impor a um contrato laboral uma multa indenizatória. A gente dá um jeito de alguma coisa eles arrumam. Então, na França não temos essa multa, mas a imagem é perfeitamente negociável. Tá certo. Obrigado. E esses percentuais deveriam já matar esses litígios na origem, né? Foi até o Supremo. Só fazer, eu estou até invadindo o tempo da Altamira aqui. Curiosamente, no Brasil, tem a Lei 11.196, que foi uma lei que veio proteger esse tipo de sociedade. É uma norma antilesiva ao contrário. Ele não protege a arrecadação tributária, protege ela é aquela história que lei que não pega, né? E arrumaram 1000 motivos para não aplicar a lei. Aí foi até o Supremo diz a lei é boa, é legal e tem que ser aplicada, a não ser em caso de fraude. Curiosamente, como é essa relação que você está falando, lei só não adianta, ela tem que ser trabalhada e interpretada. O direito de imagem é mais do que regulado no direito brasileiro, né? A gente não está falando de nenhuma invenção da roda, né? Mas, enfim. Então, já pegando aí o gancho do assunto, a gente vai ouvir agora o professor Altamiro Bezerra, que é economista, especialista em investimentos, mestrando em Direito Desportivo Internacional pela Universidade de Lleida, na Catalunha, diretor estatutário do Instituto Neymar Júnior. Professor Altamiro, a palavra é sua. Bom dia. Cumprimento o professor Tássio, aos organizadores, parabenizo pelo excelente evento e organização, cumprimento aos excelentes palestrantes, doutor Rodrigo, doutor Roberto, doutor Néder, a presidente, doutora Lúcia, e a todos que nos ouvem e nos assistem. Bem, excelente, e vou me aproveitar muito do que disse o professor Rodrigo, doutor Roberto, o Néder, para trazer para dentro do modelo da SAF um modelo prático. Por quê? No meu ponto de vista, a grande questão toda é a geração de riqueza. A geração de riqueza é que provoca a tributação. E a geração de riqueza é que gera o crescimento e o desenvolvimento. E esse processo iniciado, essa iniciativa da SAF, nós, através do direito de imagem, iniciamos esse processo há 14 anos atrás.
Então, nós saímos um pouco na frente, porque dentro de toda a magnitude e de toda a pujança do desporto, na questão de geração de riqueza, nós conseguimos enxergar isso há mais de uma década atrás. Em que sentido? As duas maiores receitas de todos os clubes, o doutor Roberto está aqui, a primeira é com imagem e a segunda é com o traspasso de atletas. O que eu quero dizer para vocês? Qual é a diferença de uma pelada e de uma partida de futebol profissional transmitida ao vivo? A potencial geração de riqueza. E quando você olha para a potencial geração de riqueza que o desporto gera, ele traz uma contribuição enorme. E foi nesse sentido que a marca Neymar, mas eu quero que vocês saibam que a marca Neymar, ela nasceu em 1965. E ela começou a ser explorada economicamente em 2006. O que eu quero dizer com isso? Que dentro do modelo da sociedade anônima do futebol está o caminho para uma total transformação do business futebol. Por que digo isso? Porque o agente empreendedor, em 2006, que constituiu não uma sociedade anônima, mas uma empresa dentro do regime civil, que é possível no Brasil, ele constituiu aquela empresa para empreender no ativo imagem que gravitava dentro do futebol. E ele estava se referindo a um único ativo, a uma única imagem. E a partir de então, ele, com os métodos, os processos de controle ao qual o doutor Rodrigo e o doutor Roberto sugerem, por iniciativa de criação da SAF, é isso que acontece. O mercado, ele precisa de normas, de regulamentos disciplinados, sistematizados, para que você atraia o empreendedor. Que vamos chamar de investidor, ou seja, aquele que tem a visão, está disposto a correr os riscos e aportar recursos para desenvolver qualquer atividade que seja. E aqui nós estamos falando do aspecto da imagem, eu diretamente me refiro à imagem do Neymar Júnior. Como que um dono de uma imagem ela pode ceder a sua imagem a uma empresa que explora essa imagem coletivamente, no caso uma empresa, clube de futebol, e ele próprio não pode fazer a exploração do direito individual? Se você pode coletivamente, por que você não poderia individualmente? Essa é uma pergunta que eu deixo, e que, na nossa visão, ela já foi respondida há muito tempo. Esse aspecto de você enxergar, vamos dizer, a ineficiência do modelo associação para gerir o mundo do futebol, ela deixa à margem todo o desenvolvimento que o esporte pode trazer econômico e social. Por quê? Porque ela traz insegurança para o mercado. E o mercado, ele não está disposto a correr os riscos da insegurança. Ele está disposto a correr os riscos do negócio, do mercado, mas ele não está disposto a correr o risco da insegurança. Nesse sentido, eu quero dizer para vocês que essa marca Neymar é uma marca transnacional. O que acontece? Quando essa marca estava circunscrita ao mercado nacional, assim como eu penso que o modelo associativo dos clubes brasileiros, elas estão presas ainda ao mercado nacional, ela está deixando a maior margem de lucratividade fora do seu escopo orçamentário. Por quê, pessoal? Porque quando nós estamos falando do futebol, quando nós estamos falando do desporto, mas principalmente do futebol, nós estamos falando do mundo do entretenimento. Então, as associações, elas olham para o jogo, mas o mercado, ela olha para o mundo do entretenimento. E o mundo do entretenimento é o mundo das marcas, é o mundo da imagem, é o mundo da geração de riqueza. E esse passo que o doutor Rodrigo, o doutor Roberto e todos estão dando no sentido da SAF, eu tenho certeza que vai ser a grande janela de oportunidade para o futebol se transformar e merecer o que ele merece por gerar tanto entretenimento. Foi isso que aconteceu com o Neymar. Essa marca Neymar,
o atleta Neymar se transferiu do Brasil há 9 anos, primeiro para a Espanha e agora está a França, mas ele transferiu a mão de obra do atleta de futebol profissional para disputar as partidas, para estar em campo e representar aquela entidade e receber. Mas o Neymar deixou no seu país, através da cessão onerosa desses direitos, ao qual ele vendeu por um prazo determinado a uma companhia, que poderia muito bem ser uma SAF, que pagou por isso, para que essa empresa explorasse esses direitos. Consequência, veja que a capacidade de geração de riqueza está sendo, ele saiu do Brasil há 9 anos e a marca continua gerando riqueza e divisas para o país. Ele foi para a Espanha e através do seu trabalho ele gerou riqueza para o governo espanhol e agora ele está na França gerando riqueza para o governo francês. E simultaneamente a companhia que teve o empreendedorismo e resolveu correr os riscos de investir nessa imagem, cresce, gerando riqueza para o país. Para vocês terem uma ideia, eu estou falando de o Neymar saiu em 2013, do período que ele saiu do Brasil, a marca Neymar, eu não estou falando do atleta, porque o atleta ele é tributado na fonte e gera riqueza lá onde ele está residente fiscal. Mas para essa empresa, que poderia ser uma SAF, que no caso é uma limitada, que adquiriu esses direitos, ele contribuiu nesses 10 anos, entre imposto de renda e contribuição social, com 230 milhões de reais. No horizonte dos próximos 5 anos, eu estou dizendo que essa empresa, que eu considero um horizonte de médio prazo, ela vai, eu estou falando de olha, eu não estou falando de faturamento, eu estou falando que essa empresa contribui com o pagamento de imposto de renda para o Brasil de 250 milhões de reais nos últimos 10 anos, entre imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. E estou dizendo para você que nos próximos 5 anos, essa mesma companhia detentora dos direitos de imagem vai pagar 300 milhões de imposto de renda e contribuição social. O que eu estou mostrando para vocês? Eu estou mostrando para vocês a incrível potência da geração de riqueza que o mundo do futebol traz. Agora eu quero fazer um convite a vocês para fazer o racional pelo seguinte: por que os clubes não detêm esse direito de imagem e mesmo o atleta saindo do país, ele continua como proprietário da imagem individual? Por quê? Porque os clubes, pelo direito de arena, são proprietários dos direitos coletivos. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui, aproveitando a presença do Dr. Roberto e da única vascaína que tem na plateia. Você imagine o que significaria para a vida do Roberto Dinamite, se o Roberto Dinamite, na década de 80, tivesse começado a negociar os seus direitos de imagem. Estou dando o exemplo do Roberto Dinamite, por quê? Porque é uma grande imagem, um grande homem, foi um grande atleta, um grande campeão, um grande vencedor, que tem total sinergia com todas as companhias, que é a mesma sinergia que essas mesmas companhias encontram no atleta Neymar, que é o atributo do vencedor, o atributo do campeão, o atributo de ser o primeiro, e o atributo de atrair o público consumidor para os seus produtos. O anunciante do futebol, ele não está preocupado com a partida de futebol. Ele está preocupado com milhões de consumidores conectados àquele espetáculo que vai gerar riqueza para o seu produto, que pode ser um prego, um sapato, uma roupa, qualquer que seja. Então, esse aspecto que eu chamo a atenção é porque, veja, que um atleta, ele é capaz de gerar a riqueza que gera, tanto para o país do qual ele é natural, quanto do país ao qual ele transferiu a sua mão de obra. E todo esse aspecto está dentro do modelo de constituição da SAF, porém ele precisa ter segurança. O que eu quero dizer com isso? Veja o potencial que um investidor, um empreendedor no mundo da SAF ele tem. Ele tem um plantel de 30 jogadores, do qual ele explora o aspecto coletivo da imagem, mas ele pode explorar o aspecto individual dessa imagem, gerando o quê? Gerando os dividendos, gerando o faturamento e gerando lucro para os acionistas. Chamo essa atenção, mais uma vez para vocês, porque o grande aspecto
e que, no meu ponto de vista, é incontroverso, de que não se possa, o Dr. Roberto e a todos, foi justamente o modelo de gestão empresarial, com todos os parâmetros. Por quê? Porque nenhum investidor ele vai procurar essa marca se ele não tiver a segurança de que ele possa fazê-lo. E, nesse aspecto, você veja o ponto de vista do fisco. Hoje, o fisco espanhol, ele reclama que esse tributo, esses 250 milhões de tributos que a companhia brasileira pagou para o Brasil, deve pertencer à Espanha, porque ela quer qualificar isso como renda do trabalho. Mas eu digo para você, o atleta profissional, ele é um atleta profissional de futebol, a renda do trabalho dele é tributada na fonte. O direito de imagem é um atributo patrimonial que está ligado ao espetáculo e que não tem relação com o campo de jogo. Ele faz isso quando ele está fora do campo de jogo. Então, esse aspecto é um aspecto, na minha concepção, por falta de entendimento daquele que aplica a fiscalização, mas o mercado não enxerga assim, porque, na verdade, o que o mercado enxerga é se esse ativo tem valor e ele é capaz de gerar riqueza. Então, eu quis trazer um pouco desse modelo, no qual foi construído na empresa que é proprietária, por um tempo determinado, dessa cessão de direitos de imagem de um atleta do vulto do Neymar, e fazer um convite a vocês, dizer: os 20 times da Série A têm 600 atletas, partindo do pressuposto que cada plantel tenha 30, né? E agora você imagine se um atleta gera 220 milhões ou 50 milhões por ano de pagamentos de imposto, você imagine se os 600 estivessem gerando essa força. Essa questão que o Dr. Roberto coloca é muito interessante, porque todo mundo diz assim, nem todo mundo é Neymar, mas acreditem, quando eu cheguei para trabalhar com o Neymar, ele pagava de imposto 100 mil, ou a empresa pagava 100 mil. O que eu quero dizer é que quem transforma o Neymar em Neymar é o mercado. O mercado é que vai precificar. E o aspecto da SAF, ele pode ser o ambiente perfeito para tornar esse ativo valioso e gerar riqueza para o país, onde esse atleta nasceu, e que ele, através do trabalho, ele continue gerando riqueza em outros países. Por quê? Porque o futebol, ele é global. Ele é um ativo transnacional, como eu gosto de chamar. E pode gerar riqueza. E o que eu digo? No nosso modelo de negócio, nós não estamos preocupados em pagar imposto. Porque quando nós pagamos imposto, significa que nós estamos faturando mais. Esse é outro ponto, que no início da formação dessa companhia, a Receita queria pegar 10 milhões, que é um bom volume, que era tudo que ele tinha ganho do início do primeiro contrato profissional e exploração de imagem, de 2008 a 2011, por 27,5 por dizer que era trabalho. Eu digo, era melhor ter encerrado essa empresa, dado ela como não pode fazer esse tipo de negócio, ou é melhor ter recebido 250 milhões e ter uma perspectiva de receber mais 300 para frente, de um negócio legítimo e que está dentro do mercado. Eu quero dizer para vocês que a marca Neymar, hoje, ela emprega 240 profissionais, todos no regime seletista. O que é isso, pessoal? Esse é todos empregados de maneira seletista, fazendo o quê? Fazendo o acolhimento da comunidade que vive em regiões vulneráveis, com aspectos relativos à violência, a tráfico de droga, a prostituição e tudo mais, tudo gratuitamente. Então você veja que um projeto, quando nasce dentro do modelo, como foi citado da SAF, com processos, com segurança, ele não necessariamente precisa de incentivos fiscais. Ele precisa de regulação, que se conheça a regulação e deixe que o empreendedor e deixe que o investidor faça o negócio acontecer. Ele só precisa da proteção. O que é a proteção? É a regra estabelecida. Então, eu queria deixar isso como fonte de pensamento para todos, de reflexão, e mostrar como um indivíduo dentro da indústria do desporto nacional,
ele pode gerar riqueza para o país. Você veja que Neymar saiu há 9 anos do país e a marca Neymar gera riqueza para o país. Gera riqueza agora para a França. E, sobretudo, que eu espero que seja o modelo da SAF, nós precisamos de modelo. O mundo do negócio, ele pressupõe do modelo. Você precisa de um modelo vencedor para que ele inspire os novos empreendedores e os novos investidores. Então, eu tenho certeza que o modelo da SAF, ele vai ser o pontapé inicial para gerar a transformação que a indústria do futebol merece. Por quê? Porque ela é um grande gerador do entretenimento, mas, sobretudo, um grande gerador de riqueza. Então, desde já agradeço, espero que tenha contribuído de alguma forma com todos. Obrigada, Altamiro. Acho que a experiência não poderia ser melhor e mais ilustrativa, né, do tema. Mas, Roberto, você colocou a questão, hoje eu passo boa parte do meu tempo atendendo influencers vascaínos, né, do Vasco e tudo. Esse tipo de mudança, eu acho, das bases de mídia e de comunicação, também elevam muito essa discussão do direito de imagem, né, porque no momento que você tem 2, 3 grandes emissoras, o foco vai estar sempre ali no Neymar, né, num Gabigol ou outros do tipo. Agora, a partir do momento que você tem 30, 40 canais no Instagram, no YouTube, não sei o quê, então você projeta jogadores de diversos patamares, né? Pega esse menino, o Casimiro. É um case de sucesso. Hoje está transmitindo jogos e tal, e meu filho só vê jogo lá pelo Ele Casimiro. é uma indústria, né? Ele Ele sentado no computador dele. O Luva de Pedreiro. O Vasco teve mais interações no TikTok que o Barcelona, que o Real Madrid. No mês que o Luva de Pedreiro foi lá, a gente fez a ação. Pois é. É impressionante, entendeu? Então, a capacidade hoje, como isso está tão pulverizado, e a imagem. É E a imagem que está circulando aí, a imagem que vai ter que ser remunerada. O YouTube vai pagar, a Google vai pagar. Então, a gente vai ter que lidar com isso de uma forma. Eu acho que essa visão do fisco, desculpa, ela é lamentável, porque cria um ambiente de insegurança. Porque você podia mudar a empresa para o exterior. Como é que ele vai passa a receber no exterior esses valores, né? E aí você não vai ser autuado como né? É complicado, é bem complicado isso. E com essas frentes você dissocia de forma cada vez mais clara o trabalho, né, como jogador, como atleta, da imagem. Você pode ter um jogador com a imagem valiosíssima e que, como atleta, não necessariamente entregue isso tudo. Então, essa mudança... E revitalizador num clube como a Imagem, por exemplo, como o Vasco da Gama. O nosso investidor, o 777, um dos grandes business dele é entretenimento. É entretenimento, só foco de investimento em entretenimento, em ligas, em mídias sociais. Então, você vê como realmente o interesse hoje do esporte não é a partida só, é tudo que gira em torno disso. E só com uma legislação equilibrada, organizada, segura, a gente vai ter, e espero que o fisco passe a ter um comportamento. Primeiro, regulamente, dê lá o DARF, para a gente recolher o imposto da SAF, porque até agora ninguém pode pagar porque não tem código de receita, né? E essa questão da tributação da imagem realmente é uma questão que está... você falou, tem milhões de autuações, né? Quer dizer, é uma loucura. E você tem jogadores e jogadores, né? Quer dizer, você vai ter gente ali sofrendo dificuldades aí para se defender e para pagar isso, porque às vezes o clube não quer nem saber, né? E esse é o problema. Não dá o suporte necessário, não vai contratar o Marcos Neder para defender, quer dizer... E o aspecto regulatório disso, como eu disse no exemplo do Dinamite, que o jogador de futebol ele tem uma vida profissional de 20 anos, eu vou resumir aqui, em média, eu vou colocar uma média. Porém, ele precisa viver pela expectativa de vida hoje da sociedade mundial, vou dizer assim, 80 anos. Então, como que a geração do teu trabalho profissional, em 20 anos você tem que gerar riqueza para sustentar outros 60? E com o aspecto da imagem individual, essa renda pode acompanhá-lo até o fim da jornada, desde que ele tenha o quê? A regulamentação, desde que ele tenha o modelo correto para seguir, desde que ele empreenda. Então, eu penso que esse é o grande desafio
do atleta individual dentro do desporto, mas penso que a SAF ela vai ser o fio condutor desse processo. Eu penso que ele vai fazer o que aconteceu com o Neymar, porque o Neymar ele teve o empreendedorismo do pai dele, de contratar, por exemplo, de tirar uma pessoa do mercado financeiro e colocar para gerir um negócio como empresa, de trazer advogados, de trazer pessoas de marketing, ou seja, de montar a empresa em todo o seu nível, de se preocupar com todos os aspectos legais do mercado para que o investidor possa fazer o aporte necessário. Então, eu penso que a SAF está como esse grande fio condutor. Gente, eu vou precisar encerrar a mesa, infelizmente, que a gente poderia ficar aqui horas na sexta-feira falando de futebol, acho que está muito fácil, mas agradecendo mais uma vez a todos que nos acompanharam aqui e de todos os outros lugares de casa, enfim, do trabalho, professor Rodrigo, professor Roberto, Marcos e Altamiro, muito obrigada, foi um enorme prazer e vamos para as nossas próximas mesas. Obrigada a todos.